Muito bom dia e bem-vindos a este segundo dia, este segundo painel do segundo dia desta iniciativa, a Grande Conferência de Negócios Sustentabilidade 2030. Este é o momento de falarmos sobre energia e nada melhor do que ter aqui o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, Pedro Amaral Jorge. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E nós temos de partir já para um tema da atualidade, que é o impacto. Nós vivemos há mais de um ano em guerra, acho que não é novidade para ninguém, coloca-se a questão do impacto da guerra nesta transição energética e se ela está a ter algum efeito de passo atrás para darmos outros à frente. Bom, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. É um facto que a guerra acelerou a transição energética, não só na Europa, mas essencialmente na Europa. Eu acho que demos um passo atrás em termos civilizacionais e humanitários com a barbárie que a Rússia está a impor à Ucrânia, e esse passo atrás está dado, mas demos muitos passos à frente. E, essencialmente, os passos que demos à frente é que conseguimos criar na União Europeia um alinhamento de que, efetivamente, a segurança energética e a dependência energética não podem depender apenas de combustíveis fósseis e vão depender muito da incorporação de eletricidade renovável em multiconsumos, na eletrificação direta dos consumos, na utilização para a produção de hidrogênio verde, para combustíveis sintéticos de origem não biológica. E, portanto, a guerra teve um outro passo negativo, ou teve um impacto negativo quando houve aquele choque abrupto de oferta e os preços dispararam para a casa dos 300 euros por megawatt-hora, nós vimos todos os mercados europeus de eletricidade a terem preços que em Espanha e em Portugal até foram de alguma forma, mesmo antes da limitação, também na minha opinião equivocada, do mercado ibérico ao preço do gás natural, mas nós vimos França com preços de 1.200 euros por megawatt-hora, vimos Inglaterra com 1.400 euros por megawatt-hora, portanto isso também foi um passo dado atrás, ou seja, tivemos aqui uma crise energética substancial porque o gás natural que faz formação de preço no mercado grossista teve valores nunca antes vistos. O que nós também fizemos, ou que a União Europeia fez em maio, ou logo em abril, foi apresentar o pacote do REPowerEU, e o pacote do REPowerEU, que finalmente foi aprovado há cerca de 3 semanas no Conselho, na Comissão e no Parlamento, é que nós vamos ter que incorporar 45% de energia renovável, não na produção de eletricidade, mas no consumo final de energia. E, portanto, as medidas que estão a ser postas em termos de revisão dos planos nacionais de energia e clima de cada um dos Estados-membros, da criação do banco de hidrogênio para fomentar a criação de um mercado que é necessário, porque o hidrogênio é um passo fundamental intermédio também para a produção de combustíveis sintéticos de origem não biológica. No fundo, o que nós vemos aqui é que a guerra acelerou tremendamente a transição energética e acho que conseguimos, não só do ponto de vista da competitividade que as renováveis vêm trazer, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, percebemos também que as renováveis instaladas em espaço europeu são a única forma, o único caminho que nós temos para ter uma perspectiva de segurança energética e de independência energética no sentido lato da sua utilização. Deu aqui vários pontos por onde eu posso pegar. Uma delas é a limitação dos preços, que classificou como, percebeu com algum ceticismo. A artificialização do preço do gás natural para a formação do preço da eletricidade no mercado grossista, na minha opinião, foi uma medida equívoca. Não devia ter sido tomada porque Portugal não precisava daquela medida. Mas está a falar do Acordo Ibérico? Sim, porque a incorporação de renováveis que nós já tínhamos de fonte eólica e solar era tal, como se conseguiu ver, que nós conseguimos gerar um sobreganho ao sistema elétrico na casa de 2.500 milhões de euros e, portanto, Portugal não tinha necessidade de ter um cap ao gás natural porque a incorporação de renovável que já tinha já lhe permitia ter essa poupança. Isso não teve efeito nos consumidores, acha? Não teria, porque os consumidores, apesar... o cenário sem Acordo Ibérico... Não, ou seja, nós até teríamos tido um efeito mais benéfico ao nível dos consumidores se não tivéssemos tido o cenário ibérico de limitação do preço do gás natural. Os preços da eletricidade seriam mais baixos, Sim, sem o Acordo Ibérico? Sim, isso está explicado no relatório da ERSE de 15 de dezembro de 2022, porque a forma como as tarifas são aplicadas ao consumidor final tem uma componente de energia, tem uma componente de redes.
E os custos de interesse económico geral são sempre aquele velho mito que nós utilizávamos do tal sobrecusto. O que aconteceu foi, como os produtores de eletricidade de fonte renovável vendiam em média a 90 euros o megawatt-hora ao comercializador último recurso, e os preços de mercado chegaram a estar a 200, 250, 300, cada 200 euros por megawatt-hora que Portugal poupava por estar a consumir eletricidade de fonte renovável eólica, revertiam para o sistema elétrico nacional. Por isso é que nós conseguimos reduzir a dívida tarifária, conseguimos passar pessoas para o mercado regulado, porque efetivamente a incorporação de renováveis que está no sistema com preços fixos, nomeadamente os 5,5 gigawatt quase de eólica, mais cerca de 800 megawatt de fotovoltaica, permitam que efetivamente isso já acontecesse. Sem querer concentrar-me neste tema, sem querer concentrar-me neste tema, explique-me só, neste momento também os preços seriam mais baixos sem o acordo ibérico? Sim, porque o que nós temos de seguro promovido pelas renováveis vai até 2028. Ou seja, em 2011... Quem é que ficou com essa margem? Quem é que ganhou? Os comercializadores, os clientes, os consumidores de eletricidade. Essa margem reverte toda para os consumidores de eletricidade. Muito bem. Um outro aspecto tem a ver com estes custos da transição energética, estes custos de curto prazo e que seguramente vão recair, sobretudo, e já estão a recair, até em Portugal, não é? Sobretudo nas pessoas que trabalham em alguns setores ligados mais aos combustíveis fósseis. Nós temos garantias de que vai haver uma transição justa? O setor está também a contribuir para isso? Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer também é quais seriam os custos se não houvesse transição energética e se continuássemos no paradigma fóssil, com o aumento de emissões de CO2 e a temperatura média do planeta aumentar e os impactos que isso tem nas alterações climáticas. Isso é tudo verdade, mas sabe que as pessoas depois também têm contas para pagar. Mas eu vou lá chegar. Tal como as renováveis permitiram que nós pudéssemos manter o preço da eletricidade e gerar sobreganho para o sistema elétrico e até termos conseguido, como eu disse há pouco, reduzir a dívida tarifária para um valor insignificante, a transição energética, primeiro, o investimento todo que vai ter que ser feito, será feito, eu diria 98% dele a partir do setor privado. E, portanto, não vai haver erário público neste investimento. Esta transição energética, por eliminar a volatilidade das commodities a mercado, porque nós vamos ter preços previsíveis a longo prazo, vamos conseguir efetivamente trazer para o mercado custos mais baratos de energia, mais baratos de eletricidade e, obviamente, quando chegarmos às economias de escala necessárias, também mais baratos na produção de hidrogênio verde e de combustíveis sintéticos. E esta transição energética materializada pelo Plano Nacional de Energia e Clima e pela Estratégia Nacional de Hidrogênio, o que nós conseguimos provar, e a APREN bianualmente faz esse estudo com a Deloitte, é que gera aqui um ciclo económico absolutamente virtuoso, ou seja, nós conseguimos ter aumentos do PIB em 2030 se implementarmos esta estratégia na casa dos 14 mil milhões de euros, temos mais de 220 mil empregos gerados e, portanto, os combustíveis fósseis hoje, as empresas integradoras de energia já estão a migrar também para soluções energéticas. Mas não acha que há também aqui alguns derrotados da transição, como houve também os vencidos ou derrotados da globalização? Não, o problema é que eu acho que os derrotados, e bem, não são derrotados, são adaptados, porque as grandes energéticas que utilizavam combustíveis fósseis já perceberam que o caminho até 2050 é transitar para renováveis, mas os seus clientes vão continuar a consumir energéticos, vão continuar a consumir combustíveis, vão continuar a consumir eletricidade, vão consumi-lo de origem renovável. Portanto, e mesmo na questão do emprego, que muitas vezes eu acho que, na minha opinião, equivocadamente se diz o emprego que se vai perder. Não, um eletricista que trabalha numa central a carvão, trabalha numa central fotovoltaica ou numa central eólica. Um tubista, um soldador... Sem formação? Não, porque a competência técnica de ser tubista, de ser soldador, de ser serralheiro mecânico, ela está lá e é inerente independentemente. Agora, quando nós damos um passo mais para montante e começamos a olhar para a área já de licenciados e de engenharia, de facto, vamos passar da engenharia dos fósseis para a engenharia das renováveis. Mas isso, do ponto de vista energético, é uma adaptação que eu diria absolutamente linear para qualquer pessoa com formação científica. Muito bem, estamos mesmo no fim, mas não podia deixar de lhe colocar uma questão que é o outro lado da energia renovável. Temos tido, por exemplo, em Portugal, várias notícias de espaços enormes de painéis solares que, para serem construídos, é preciso abater uma série de árvores. Nós não estamos também, a energia renovável não devia também ela própria avaliar a sua pegada e perceber se, ao eliminar as árvores que captam CO2, esse saldo não pode também ser negativo?
Bom, a gente vai exceder o tempo num minuto, mas é preciso clarificar este mito. Primeiro, quando um centro eletroprodutor renovável é instalado, ele passou por um crivo de ter um licenciamento elétrico, um licenciamento ambiental e um licenciamento de construção. O licenciamento ambiental, feito pela Agência Portuguesa do Ambiente, obviamente leva em linha de conta toda e qualquer deterioração do ambiente. Se nós estivermos a dizer que vamos cortar sobreiros ou castanheiros ou nogueiras e espécies autóctones que estão efetivamente, no fundo, distribuídas de forma natural ao longo do nosso espaço geográfico nacional, eu até concordaria consigo, mas não é isso que acontece. Por exemplo, uma das notícias que se diz que se abateu não sei quantos hectares de árvores, o que nós abatemos foi eucaliptos. E esse eucaliptos... Mas também cria uma biodiversidade, não é? Isso já é discutível, mas temos aqui um especialista mesmo na primeira fila, dois especialistas que poderão esclarecer isso a seguir. Eu não sei se abater eucaliptos quando eles estão todos juntos uns com os outros e acabam com tudo o que são espécies competitivas à volta do ponto de vista da flora, se efetivamente isso é benéfico do ponto de vista ambiental ou não. Mas o que nós temos que ter em mente é que não há nenhum centro eletroprodutor instalado que não passe pelo crivo de uma avaliação ambiental que é cada vez mais exigente, tem cada vez mais variáveis, e o que eu lhe posso dizer de monitorização que muitos promotores que são associados à APREN têm... Que eles também se autoavaliam, com certeza, não ficam só dependentes. Foi obrigatório fazer monitorizações, isto mais nos parques eólicos e menos nos parques fotovoltaicos, mas já há alguma representatividade estatística nisto. E o que se observa é que, uma vez que está estabilizada a construção dos centros eletroprodutores, a fauna e a flora, em termos de números globais de população, tende até a preservar-se e a aumentar. Portanto, há um certo mito que se estão a abater árvores para instalar parques fotovoltaicos. Isso não é bem assim, porque essas árvores que estão abatidas são devidamente monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e isso é objeto de um processo e de um escrutínio de licenciamento ambiental e rigorosíssimo. Muito bem, muito obrigada, Pedro, obrigado eu pela oportunidade. Muito bom dia, nossa conversa.